Apresentação. Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós começamos uma nova etapa no curso, que é o estudo de problemas envolvendo coordenadas cilíndricas. Então, mais uma vez, vamos usar a técnica da construção de soluções. Nesse caso, as soluções continuam sendo TE e TM em relação a Z, para resolver problemas envolvendo guias, cavidades e, particularmente, problemas bidimensionais. A gente vai dar uma ênfase forte no estudo de problemas bidimensionais, porque eles são muito utilizados, não só como opção para resolver de maneira aproximada alguns problemas de engenharia, mas também, por serem mais simples, eles são muito estudados quando a gente desenvolve novas técnicas numéricas, métodos computacionais, que tem tudo a ver com a área em que vocês estão. Quem for trabalhar com o Elson, com o Ricardo, com o Renato Mesquita, vai ter que trabalhar com esses métodos numéricos e provavelmente talvez esses problemas bidimensionais ajudem vocês a debugar determinados algoritmos que vocês venham a desenvolver durante o mestrado ou o doutorado de vocês. E aí nós vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o método dos momentos. É uma técnica numérica que a gente trabalha muito, eu e o Cássio trabalhamos nas nossas pesquisas em alguns assuntos, né? E, em particular, o método da fase estacionária, que é algo que tem a ver com a disciplina do Cássio, métodos em alta frequência. Então, eu falo um pouquinho do método da fase estacionária, então vocês têm uma ideia, né? Uma outra visão dessa técnica aplicada num determinado problema relativamente simples. Agora, vocês já deverão estar mais acostumados ao andamento da classe, ao jeito de ser cobrado, ao jeito da aula ser dada, e principalmente com a tal da construção de soluções. Então, o que vai ser, na minha opinião, o que vai ser mais complicado para vocês nessa etapa do curso? É uma coisa simples. Como a gente agora vai trabalhar com coordenadas cilíndricas, vai aparecer uma função que não apareceu até então, que é a função de Bessel. Até então nas notas de aula, né? Porque muitos de vocês já estão implementando o trabalho e já estão tendo que lidar com essas funções de Bessel, de Hankel. Então, essa é a única novidade. Fora as geometrias cilíndricas, essa é a maior novidade que vocês vão ter, são essas funções especiais, chamadas funções de Bessel. Não precisa ter medo, é lógico que a função de Bessel ela não é tão simples quanto as funções trigonométricas. No jardim de infância, a gente já aprende que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. As funções de Bessel não têm características tão simples quanto as trigonométricas do seno e cosseno. Mas se eu perguntar para algum de vocês quanto vale o cosseno de 13 graus, você só vai responder fazendo o cálculo numa calculadora, por exemplo. Mesma coisa com a função de Bessel. A diferença maior é que a função de Bessel não aparece nas calculadoras, né? Mas se você já começou a trabalhar com o seu programa, você já viu que isso já está implementado, por exemplo, no MATLAB. Então, hoje em dia, funções de Bessel não são mais problemáticas como eram antigamente. De qualquer forma, no Moodle, eu disponibilizei um livro com tabelas e características e funções matemáticas, do NIST, N-I-S-T. Então, esse é um livro relativamente recente que vem substituir, segundo eles, melhorar um livro bem mais antigo, que é o livro do Abramovitz, que foi feito por esse mesmo órgão norte-americano, só que antigamente tinha outro nome. É uma espécie de metro lá dos Estados Unidos, onde na década de 1950 eles resolveram lançar esse livro porque o cálculo numérico estava começando a surgir e eles tinham essa preocupação que todos os pesquisadores nos Estados Unidos, quando fossem fazer seus cálculos, fizessem direito. Então, eles fizeram essas tabelas com funções especiais, com várias casas decimais de precisão, justamente para a pessoa, quando fosse implementar lá uma rotina de calcular uma função especial,
tivesse, entre outras coisas, esse livro para poder comparar e ver se a rotina estava precisa. E, no início desse século, foi lançado por esse órgão esse outro livro que, diz ele, no prefácio, que vem para substituir esse livro clássico que é do Abramovitz. Então, esse livro novo eu coloquei no Moodle para vocês. Vocês lá vão encontrar todas as características necessárias envolvendo as funções de Bessel para resolver os problemas das listas de exercício e mais lá na frente da prova. E aquelas que eu acho que são as principais eu coloquei nas notas de aula, a gente deve falar um pouquinho sobre elas hoje. Então, antes de mais nada, começar falando, relembrando, né, o que são as coordenadas cilíndricas. Então, por motivos óbvios, que são resolver problemas com geometrias diferentes, mais precisamente geometrias cilíndricas. Nesses problemas, para utilizar a separação de variáveis, a gente não pode continuar usando as coordenadas x, y e z. Nós temos que usar as coordenadas cilíndricas. Então, ao invés de usar x e y, no lugar deles a gente usa ρ, que é essa distância do ponto até o eixo z. Se você preferir, é a distância do vetor r projetada, é o tamanho do vetor r projetado no plano z igual a zero, e o ângulo φ, que geralmente é definido, o Harrington define assim, o Balandes define assim, em relação ao eixo x, começa φ igual a zero aqui no eixo x, e ele roda em volta do eixo z no sentido horário, regra da mão direita. A coordenada z é rigorosamente a mesma dos problemas anteriores, tanto que vamos continuar utilizando a construção de soluções TE e TM em relação a Z. A gente não vai utilizar, se eu não estiver enganado, a gente não resolve problemas TE e TM em relação a ρ, por exemplo. Vão ser todos, ou praticamente todos, em relação a Z. E aí a relação entre as coordenadas cartesianas x, y, z e as coordenadas cilíndricas ρ, φ e z, dado por esse conjunto de equações aqui que vocês já devem conhecer. Vocês obtêm essas relações através da relação de triângulos com a ajuda de uma figura como essa daqui. E aí, associada às coordenadas cilíndricas, nós temos a base vetorial cilíndrica. Então, não se esqueça, não confunda, apesar de elas estarem relacionadas, coordenadas é uma coisa, base vetorial é outra. É lógico que essa base vetorial ela está associada às coordenadas do ponto onde essa base vai ser calculada. Então, para que vocês tenham uma ideia de como se define base vetorial de uma maneira geral, a base vetorial é dada pela normal, a superfície onde aquela coordenada é constante. Vamos ver se vocês entendem. Se vocês não entenderem, por favor, pergunte, que isso aqui é importante antes de a gente começar a resolver os problemas em coordenadas cilíndricas, e mais tarde vai piorar quando a gente for para as coordenadas esféricas. Vai piorar porque não vai ter nenhuma orientação constante. Por exemplo, qual é a região geométrica onde a coordenada z é uma constante? Repara, é um plano, aqui no caso é o topo desse cilindro, ó, é um plano paralelo ao plano XY. Então, neste plano paralelo ao plano XY, a coordenada z é constante em qualquer ponto. As coordenadas x e y variam, mas z é constante. Então, a direção z é a normal a essa superfície, apontando na direção de crescimento da coordenada. Então, aqui, ó, apontando para cima. Essa é a direção z unitária. Z chapéu. Não confundir com o Z chapéu do Harrington, que é outra coisa. Observe que em qualquer ponto sobre esse plano, a direção Z unitária é constante.
Por isso que a base cartesiana é interessante, porque Z chapéu, Y chapéu e X chapéu são constantes, não mudam, transladam, mas não variam. Aqui, isso só acontece para a direção Z unitária, para as outras não vai acontecer. Vamos para a próxima, direção Rho. Qual é a superfície, o lugar geométrico, onde a coordenada Rho é constante? Se você observar um pouquinho, você vai ver que a coordenada Rho é constante sobre um cilindro cujo raio é Rho e cujo eixo é o eixo Z. Então, esta superfície cilíndrica, sobre esta superfície cilíndrica, a coordenada Rho é constante. Então, a direção Rho unitária é anormal a essa superfície, apontando na direção onde a coordenada aumenta, para fora do cilindro. E, finalmente, a direção φ unitária, φ chapéu. Qual é o lugar geométrico? Qual é a superfície onde esse ângulo φ é constante? É esse semiplano aqui, ó. É como se o eixo Z fosse a borda do livro e isso aqui fosse uma página do livro, ó. Você abre as páginas e você varia o ângulo φ. Então, este semiplano, cuja borda está sobre o eixo Z, é a superfície, o lugar geométrico, onde a coordenada, o ângulo φ é constante. Qualquer ponto sobre esse semiplano possui o mesmo ângulo φ. Então, aqui, ó, não está muito bem desenhado, mas normal, perpendicular a esse semiplano, você tem a direção unitária φ, φ chapéu, apontando na direção onde a coordenada aumenta, ou seja, aqui no sentido da mão direita. Se você pegar esses três vetores e colocá-los sobre o ponto onde você está identificando, caracterizando um certo campo vetorial, campo elétrico, velocidade, corrente, você tem a sua base Rho chapéu, φ chapéu e Z chapéu, correspondentes ao ponto onde essa base é definida. Então, repare, é lógico que a base vetorial depende do ponto onde ela é definida e, consequentemente, depende das coordenadas. Mas uma coisa são as coordenadas, outra coisa é a base vetorial correspondente, aqui em vermelho. E observe que essa base vetorial ela não é constante. Apenas a direção Z é constante. Rho chapéu e φ chapéu dependem do ângulo φ. Se você mudar esse ponto de posição, a base, a orientação do Rho chapéu e do φ chapéu, em geral, elas vão mudar. Então, repara, eu não estou dizendo que Rho depende de φ. Rho, coordenada Rho, não depende da coordenada φ. O que eu estou dizendo é que a direção unitária Rho e a direção unitária φ, ambas dependem de φ. Repara, se você mantiver φ constante e só trouxer o ponto aqui para frente, ó, nenhum desses três vetores vai mudar de orientação. Rho chapéu, φ chapéu e Z chapéu não variam com Rho, não variam com Z. Eles só variam se essa página for virada. Só dependem da coordenada φ. E essas são as relações que a gente obtém no final no apêndice do Harrington, ou de uma maneira mais organizada no apêndice do Balanis. E para concluir essa transparência, o vetor posição descrito na base vetorial cilíndrica é dado por isso daqui, ó. É Rho na direção Rho mais Z na direção Z. Ele não tem componente na direção φ, ó. Não tem aqui um termo φ, φ chapéu. A direção Rho, o vetor posição, perdão, vou repetir. O vetor posição R é descrito na base vetorial cilíndrica desta maneira aqui, ó. Eu espero que isso daqui em azul, ó, fique claro só de olhar para essa figura.
não tem componente de R na direção φ-chapéu. Alguma pergunta? Agora é a hora de fazer as perguntas relacionadas às coordenadas cilíndricas. Ô, professor, Oi. então, o vetor R para qualquer posição. Aliás, o vetor R depende da coordenada φ, porque os Também. vetores ρ dependem da coordenada φ, né? Isso, exatamente. Tá. Repara, boa pergunta. Deixa eu aumentar aqui o que você falou. Repara que a posição R, o vetor R, depende de ρ, depende de Z e também depende de φ. Mas onde é que está essa variação, essa dependência com φ? Está implícita dentro do ρ, chapéu. Ρ chapéu é isso, ó. Repara que se você substituir ρ chapéu, essa expressão aqui, ó, ou seja, se você voltar a representar o vetor R na base vetorial cartesiana, vai aparecer ρ vezes cosseno de φ na direção x, mais ρ vezes seno de φ na direção y, mais z na direção z. Só que ρ cosseno φ é x. E ρ seno φ é y. E aí você cai de novo, x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Isso ficou claro ou não? Ok. Mas na base cilíndrica, o vetor R não tem componente na direção φ. Isso não quer dizer que ele não dependa de φ. Ó. A dependência de φ está dentro do ρ chapéu, do ρ unitário. Está aqui dentro. Ó. Ou seja, o R, o vetor R, depende das três coordenadas, mas só tem componente vetorial em duas direções, ρ chapéu e φ chapéu. Então, não confunda coordenada com base vetorial. A base vetorial cilíndrica é essa em vermelho aqui, ó, que está associada à base cartesiana usando essas relações aqui, de transformação de um sistema para o outro. Isso daqui, cada um verifica sozinho, utilizando os triângulos nessa figura aqui. Projeções, não é difícil chegar, a gente não vai aqui perder mais tempo com isso, tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos prosseguir agora a falar sobre a construção de soluções nesse sistema cilíndrico. A gente só vai lidar, se eu não estou enganado, talvez tenha um ou outro exercício do Harrington, onde você lide com outras soluções, mas aqui no curso eu só vou cobrar as de sempre, TE e TM em relação a Z. TE e TM em relação a φ, eu acho que não tem como, e TE e TM em relação a ρ, só em casos muito, muito particulares. Então aqui a gente vai basicamente resolver problemas em construir soluções TE e TM em relação à direção Z. E aí a ideia é rigorosamente a mesma. Por exemplo, se você quiser uma solução TM em relação a Z, você vai fazer o vetor F, potencial vetor elétrico nulo, o magnético só com componente psi na direção Z. E repara, como isso daqui é a direção Z, ou seja, como a direção Z é constante, como o potencial vetor magnético tem que satisfazer a equação de onda vetorial homogênea, o potencial psi também. Igualzinho como era antes, não mudou nada, porque é em relação a Z. O que vai mudar é na hora que você substitui essa definição nas expressões de derivada para obter o E e o H. Como agora você vai querer o E e o H nas componentes cilíndricas, a tabela é diferente, ó.
repara, a solução é TM, como era esperado, HZ igual a zero, mas agora, ao invés de HX e HY, você tem HRho e Hφ. São as componentes ρ e φ do seu vetor H. E aqui, ó, as componentes ρ, φ e z do seu vetor E. Seu vetor fasor, né? Você sabe. Então, agora você tem que usar essa tabela aqui, ó. E lá vocês vão ver que tem derivadas em relação a ρ, derivadas em relação a z, derivadas em relação a φ. E, de novo, na hora que você vai resolver um problema, você vai ter que aplicar as condições de contorno, se com a ajuda de uma boa figura e dessa tabela daqui, se for a solução TM, aí você vai ver se a sua condição é Dirichlet ou Neumann. Se você tem que zerar é a derivada do potencial ou o próprio potencial. Rigorosamente a mesma coisa. Eu só quero chamar a atenção aqui para vocês que, no caso do ângulo, ó, derivada em relação a φ, derivada em relação ao ângulo, vai aparecer sempre um ρ multiplicando o derrom de φ. Ó. Isso aqui, ó, ρ de φ é o arco. Derrom, né? Eu não vou falar derrom, vou falar sempre de φ, mas você sabe é o derrom, né? Então, ρ de φ é o arco. Então, sempre que aparecer derivada em relação a φ, vai estar sempre junto 1 sobre ρ. Repara, acontece aqui também. Ó. Então, essa é a tabela da solução TM que vocês vão precisar para resolver os próximos problemas. Alguma pergunta? Está dando para enxergar direito a transparência? Tá sim. Professor, Oi. Uma dúvida que eu fiquei aqui agora, mas acho que é bem básica, mas mesmo assim eu vou perguntar. Os campos, né, o elétrico e magnético, eles têm componente na direção φ. Só que aquele E que você desenhou na figura anterior, ele não tinha componente φ. Boa pergunta. Olha só. Vamos lá. Uma coisa é este vetor R que localiza este ponto. Este vetor R não tem componente na direção φ. Mas repara, neste ponto eu posso ter um campo magnético, por exemplo, apontando daqui para cá. Ó. O vetor que eu estou representando ali, que eu estou calculando, seja o E, seja o H, seja uma velocidade, qualquer campo vetorial, ele em princípio tem as três componentes. Então, apesar do R, que localiza o ponto onde eu estou observando o campo, ele não ter componente na direção φ, o vetor que eu vou ter aqui, que eu estou calculando, seja ele o E, o H, o J, o A, o F, ele é arbitrário, ele pode ter qualquer orientação, entendeu? Ele não é necessariamente paralelo ao vetor R. Isso ficou claro ou não? Não, ficou sim. Então, por exemplo, lá na função de Green lá que tem R menos R'. Então eu vou considerar só o ρ no expoente da função de Green, por exemplo, que tem R menos R'. Aí, no caso, só vou considerar o ρ e o Z na subtração, né? Exatamente. E tomando cuidado. Porque o ρ chapéu linha não é igual a ρ chapéu. O Z chapéu linha é igual ao Z chapéu, porque a base cartesiana é constante. Em outras palavras, você não vai poder dizer que R menos R' é ρ menos ρ' na direção ρ, mais Z menos Z' na direção Z. R menos R' vai ser igual a ρ vezes ρ chapéu, menos ρ' vezes ρ' chapéu, mais, abre parênteses, Z menos Z' na direção Z. Não, bacana. Rho chapéu não é mais constante, tem que tomar cuidado, tá? E isso atrapalha um pouco, por isso que é bom fazer os exercícios, né, do Harrington e outros, e tirar as dúvidas agora. Porque agora a base vetorial não é mais constante como era antes, ela depende, ó, de φ. Então, se você tem um R aqui, um ponto aqui e outro ponto aqui na frente, provavelmente eles vão ter ângulos φ diferentes, consequentemente, esta base daqui na outra posição mudou de orientação, tá?
não estão mais apontando na mesma direção. O único que vai continuar apontando sempre na mesma direção constante vai ser o Z chapéu. Tranquilo? Respondeu a pergunta? Respondeu, sim. Mais alguma pergunta sobre base vetorial cilíndrica? A hora de tirar dúvida é agora. Então, vou prosseguir. Então, a gente já viu aqui o TM, perdão, e o TE é o dual, tá? O potencial TE satisfaz também a equação de onda homogênea, escalar, e sendo o A igual a zero e o F apenas com componente psi na direção Z, a tabela para construir soluções TE em relação a Z é essa daqui. Então, repara que o EZ é nulo, e aqui vocês têm as componentes cilíndricas do vetor E e H, que você agora está calculando num certo ponto do domínio de interesse. E mais uma vez, observe, toda vez que aparece uma derivada em relação a φ, tem 1 sobre ρ multiplicando, ó, aqui e aqui. Isso porque a coordenada φ não é uma dimensão, não tem dimensão em metros, não é uma distância, é um ângulo. Então, você tem que ter aqui um ρ multiplicando esse dρ dφ. Alguma pergunta? Então, repara, tirando fora alguns detalhes, que aparecem um sobre ρ, é um detalhe importante, ó, não esqueça disso aqui, ó. Basicamente, o jeito de resolver os problemas vai ser muito parecido com o que você fez antes. Vai olhar para a geometria e perguntar, nesta parede, o que tem que ser contínuo? Ou o que tem que ser zero? Quais são as componentes tangenciais que têm que ser contínuas, caso seja uma fronteira entre dois dielétricos, por exemplo, ou o que tem que ser zero, caso você tenha ali um condutor perfeito. Tá? É essencialmente a mesma coisa que vocês já fizeram antes no sistema de coordenadas cartesiano. Bom, dito isso, agora, repare que tanto para a solução TM como para a solução TE, o potencial correspondente, escalar, satisfaz a equação de onda homogênea. Ó, aqui, ó. Então, mais uma vez, usar separação de variáveis para resolver esse problema. Só que agora a separação de variáveis ela é aplicada numa situação um pouco diferente. Como é que a gente sabe se pode ou não... outra coisa, eu mudei um pouco as transparências, né? Mas a informação que vocês têm é a mesma. Eu só dei uma... Como é que eu vou dizer? Eu tentei deixar as transparências com menos equações, né? Para facilitar. Ninguém sabe como é que vai acontecer daqui para frente, né? Então, estou tentando dar uma melhorada nessas transparências, mas a informação que vocês têm nas notas de aula é rigorosamente a mesma, só mexi mais no formato, tá? Então, repara aqui, ó, a gente vai usar separação de variáveis, a gente vai dizer que o potencial, independente dele ser TE ou TM, ele vai ser dado pelo produto de 3 funções. Uma que eu vou chamar de Rzão, R maiúsculo, que só depende de ρ, ou é constante, né? Outra é um P maiúsculo, que só depende de φ, e o mesmo Z de antes, um Z maiúsculo, que só depende de Z. Como é que eu sei que a minha solução tem essa característica? Ou seja, quando é que eu posso usar separação de variáveis para resolver a equação de onda homogênea? Uma pergunta. Quando uma das paredes do problema coincide com a geometria cilíndrica, né? Ou quando nenhuma variável depende uma da outra? Não, está escrito aqui, ó. Não está no texto de vocês, mas uma das coisas que eu acrescentei foi isso daqui, ó. Eu sei que eu posso usar a separação de variáveis quando todas as condições de contorno, fronteira, aí você chama como quiser. Todas essas condições de contorno, fronteira, encontram-se sobre superfícies
aonde uma das coordenadas é constante, enquanto que as outras variam. Vou voltar para trás, tá? Vou voltar atrás. Que superfícies são essas? Exatamente essas daqui, ó. Ou seja, se no meu problema eu só tenho e ou, tá? Ou seja, eu posso ter todas elas, ou só uma delas, ou só duas delas, ou nenhuma, se fosse um meio sem espaço livre. Por exemplo, eu tenho, no meu problema, fronteiras, contornos apenas em planos onde Z é constante. Então, eu posso usar separação de variáveis em coordenadas cilíndricas. Ou cilindros onde ρ é constante. Por exemplo, um guia de onda cilíndrico. Ou semiplanos onde φ é constante. Por exemplo, uma cunha. Uma cunha onde a borda da cunha é o eixo Z. Então, a cunha vai ter duas faces. Uma em φ igual a φ1 e outra em φ igual a φ2. Mas repara, são apenas superfícies onde φ é constante. Então, se os meus contornos, fronteiras, estiverem sobre tais superfícies, eu posso aplicar separação de variáveis, não em coordenadas cartesianas mais, mas em coordenadas cilíndricas. Alguma pergunta? Então, por exemplo, o guia de seção reta retangular, a gente usou separação de variáveis, mas em coordenadas retangulares. No guia de onda com seção reta circular, a gente vai usar separação de variáveis, mas em coordenadas cilíndricas. O espalhamento de uma onda plana por um cilindro com seção reta circular, que é o trabalho de vocês, a gente usa separação de variáveis em coordenadas cilíndricas. Se fosse uma esfera, dava para usar separação de variáveis, mas em coordenadas esféricas, que é o assunto mais para o final do curso. Então, se no seu problema aparecem apenas superfícies ou planos onde Z é constante e ou cilindros onde ρ é constante. Por exemplo, eu posso ter um cabo coaxial, um cilindro dentro do outro. Um cilindro tem ρ igual a ρ1, outro cilindro tem ρ igual a ρ2. Eu posso usar separação de variáveis. Ou semiplanos, onde φ é constante. Se todas as fronteiras, se todos os contornos estiverem sobre tais superfícies e apenas em superfícies como essas, então eu posso usar separação de variáveis em coordenadas cilíndricas. Voltei para a transparência. Beleza? Alguma pergunta? E nas próximas transparências, o que nós vamos fazer é pegar essa expressão, jogar na equação de onda, pegar aquele laplaciano, representá-lo, né, com as suas derivadas relativas às coordenadas cilíndricas e vamos ver o que acontece. Então, a primeira etapa é... Eu peguei lá no apêndice do Harrington, ou do Balanis, e descobri, ou deduzi, enfim, descobri que o laplaciano desta função, em coordenadas cilíndricas, é dado por isso daqui, ó. Repara que não é tão simplesinho como era antigamente. Antigamente era só derivada segunda de π em relação a x, mais derivada segunda de π em relação a y, mais derivada segunda de π em relação a z. A derivada segunda de π em relação a z ainda está aqui, ó. Mas repara, as derivadas em relação a ρ e φ eram um pouco mais complicadas. Isso vem de onde? Por que deu um pouco mais complicado? Por que não foi só derivada segunda de ρ em relação a ρ, mais derivada segunda de π em relação a φ? Por que deu um pouco mais complicado? Da transformação de coordenadas da equação cartesiana para esse sistema? Tem a ver com isso, sim. Ou seja, porque agora a sua base vetorial não é mais constante. Então, aonde aparecia derivada em relação à direção x,
ou em relação à direção Z, o Z ainda continua constante. Toda vez que aparece uma derivada em relação a ρ, direção ρ, ou em relação à direção φ-chapéu, você não pode mais passar esses vetores para fora. Lembra que Laplaciano é divergente do gradiente. Então, quando você tira o gradiente, aparece vetor. Aí você tem o divergente. Quando você faz o divergente, você já não pode mais passar o ρ-chapéu e o φ-chapéu para fora das derivadas. E ao elaborar, a gente não está mostrando, né? Aí vai ficar cada um responsável por fazer a sua própria revisão. Pelo fato do ρ-chapéu e do φ-chapéu não serem mais constantes, é que dá uma coisa um pouco mais complicadinha aqui, ó. E essa coisa mais complicadinha vai fazer com que apareça mais lá na frente a função de Bessel, coisa que não acontecia para o sistema de coordenadas cartesiano. Alguma pergunta? Bom, próxima etapa é substituir o psi por esse produto de 3 funções, como já foi definido antes. Então, repara, nas derivadas em relação a ρ, eu passei o P e o Z para fora. Nas derivadas em relação a φ, eu passei o R e o Z para fora. E na derivada em relação a Z, eu passei o R e o P para fora. E isso daqui tem que ser igual a zero, equação de onda homogênea, meio sem fontes. Alguma pergunta? E a próxima etapa, alguém já fez isso antes, a gente segue o mesmo caminho. Eu vou dividir por, se eu não estou enganado, eu vou dividir aqui. Vou dividir tanto do lado esquerdo como do lado direito da igualdade por psi. Ou seja, por R, P e Z. Então, repara, quando eu dividir esse termo por R, P e Z, vai ficar só o K ao quadrado, que eu passei para o outro lado com o sinal trocado. Quando eu dividir esse termo por R, P e Z, R corta com R, P corta com P, vai ficar só 1 sobre Z. Ficou aqui, ó. E o resto desse jeito aqui, tá? Repara, quando você olha para essa expressão, o que você vê que já foi visto parecido quando a gente utilizou separação de variáveis em coordenadas cartesianas, em coordenadas retangulares? Cada parcela isso era constante, né? Hum? Cada parcela era constante. Lá. E aqui? Repara, este termo é uma constante. Este termo daqui, ó, só depende de... Dizer. Dizer. Enquanto que aqui, ó, tá misturado. Tem coisa que depende de Z... Perdão, desculpa. Aqui tem coisa que depende de ρ e tem coisa que depende de φ, ó. Tem coisa que depende de ρ, aqui só depende de ρ. Então, repara, eu tenho no final essas características. Esses dois termos somados só dependem de ρ e de φ. Antes seria um termo depende só de x, outro termo depende só de y. Mas aqui, ó, esse somatório aqui, esses dois termos só dependem de ρ e de φ. Enquanto que este daqui, ó, só depende de Z. E, embora este termo só dependa de Z, e estes dois termos não dependam de Z, este somatório tem que ser constante. Ora, se isso depende de Z, ou seja, isto varia com Z, em princípio, e isto daqui não varia com Z, mas essa soma tem que ser sempre constante, só tem um jeito, se esse termo for... Constante? Constante. Como antes. Mas eu só estou falando deste termo por enquanto, ó. Então, como antes, eu vou chegar e dizer o seguinte, ó, este cara daqui
eu vou definir como sendo menos K índice Z ao quadrado. Próxima transparência. E no lugar onde aparecer esse termo na equação de onda, eu vou trocar por menos K índice Z ao quadrado. E aí eu passei para o outro lado com o sinal trocado. Então, repara, eu separei a variação em Z do resto da equação de onda. Antes de continuar resolvendo esta equação daqui, ó, eu vou parar e ver qual é a solução desse problema aqui. Qual vai ser a solução da função Z maiúscula? Exponencial complexo? Ou seno e cosseno, como era antes. Se você tiver uma solução propagante na direção Z, como no caso de um guia de onda cilíndrico, provavelmente você vai querer usar isso daqui, ó. Se você tiver uma cavidade, por exemplo, provavelmente você vai querer usar esta solução. Seja isso ou isso, é a mesma coisa, só que tem umas que são, dependendo do problema, são mais fáceis, mais úteis, né? Te dão resultados menos complicados, mais simples do que outras. Então, solução propagante, você vai escolher isso daqui. Solução estacionária, provavelmente você vai escolher isso daqui. Beleza? Então, em relação a Z, nada mudou. É o mesmo alto valor KZ que a gente já tinha estudado antes nos problemas em coordenadas cartesianas. É a mesma função Z. É a mesma coordenada Z. Isso não mudou. O que vai mudar é isso daqui, ó. Por enquanto, alguma pergunta? Bom, prosseguindo. Aí eu olho para esta equação resultante, depende de ρ e de φ. Se eu estou usando separação de variáveis, eu quero mais uma vez ter um termo que só dependa de uma e outro termo que só depende da outra. Aí eu observo aqui, ó, e vejo o seguinte, puxa vida, se eu multiplicar os dois lados dessa equação por ρ ao quadrado, se eu multiplicar os dois lados da equação por ρ ao quadrado, aqui vai ficar um termo que só depende de φ. E nenhum outro termo da equação vai depender de φ. Então, o próximo truque vai ser multiplicar os dois lados dessa equação por ρ ao quadrado. Perdão, desculpa. Antes disso, mais uma vez, só lembrar que, por comodidade, nas notas de aula, toda vez que aparecer uma combinação, seja de seno e cosseno ou de exponencial complexa, eu vou escrever dessa maneira reduzida, só para diminuir o espaço, tá? Só para diminuir o tamanho das equações. Entendido? A gente já tinha feito isso antes, tá? Então, vamos continuar fazendo daqui para frente. E, agora sim, multiplicando aquela equação diferencial por ρ ao quadrado. Repara, eu peguei essa equação, multipliquei por ρ ao quadrado e passei esse termo, kz ao quadrado menos k ao quadrado, para o outro lado com o sinal trocado. Ó. Então, repara, esses dois termos só dependem de ρ, enquanto que este termo daqui só depende de φ. Mais uma vez, chegamos à conclusão que esse cara daqui tem que ser constante. Esse cara daqui tem que ser constante. E ao invés de chamar de menos kφ ao quadrado, por ser um ângulo, nós não vamos dar o nome de k. Tá? A gente vai chamar isso de nu, que quando for inteiro vai virar n. Então, a constante escolhida no Harrington, em vários livros, isso aí é mais ou menos clássico, é menos ni ao quadrado. A gente não usa k
índice φ, tá? Os motivos vocês vão, talvez, se tudo correr bem, entender um pouquinho mais para frente. Tudo tem a ver pelo fato do φ não ser uma dimensão, e sim um ângulo. Então, menos ni ao quadrado. E quando esse ni for inteiro, em vários problemas vocês vão ter o ni inteiro. A gente não usa mais ni, a gente usa a letra n para valores inteiros. E, substituindo este termo na equação restante, vamos ter uma outra equação diferencial só para o ρ. Essa daqui, ó. Então, agora já temos uma equação só para o φ e outra só para o ρ. A do φ, ó, é simples. A do ρ não é, mas a do φ é simples. Qual é a solução aqui para a função P? Senos, cossenos, exponenciais. Exatamente, exatamente. Então, a solução para P a gente já sabe de cabeça. Ó. Aí você vai usar seno e cosseno. Quando você acha que em φ a coisa fica... Por exemplo, você tem um problema de uma cunha. Então, ela fica oscilando de uma parede para outra. Talvez, nesse caso, talvez você use seno e cosseno. Ou, não, eu tenho um espalhamento por um cilindro, a onda fica rodando em volta do cilindro. Então, talvez, por um cilindro, seja melhor usar isso daqui. Aí o problema é que vai te dizer qual delas você vai usar. E se por acaso esse ni só puder assumir valores inteiros, a gente não usa a letra grega ni, a gente usa n. Beleza? Até aqui foi ridiculamente simples. O problema vem agora. Qual é a solução desta equação diferencial? E aí a gente consegue reescrever esta equação da seguinte forma. Opa, perdão, desculpa, mais uma vez eu esqueci. Nas notas de aula, para não ter que escrever essa combinação de seno e cosseno ou de exponencial complexa, a gente vai usar essa notação reduzida aqui, tá? É uma notação semelhante à que a gente vai usar para o z. Agora sim, a gente pode reescrever a última equação diferencial. Opa! Então, a equação diferencial restante é conhecida como a equação de Bessel. Aí tem aqui a figura do Bessel. Se não me engano, ele não foi o primeiro a estudar esta equação, mas ele foi depois o matemático que generalizou a solução dessa equação. Acho que foi um Bernoulli da vida que foi o primeiro a lidar com esse tipo de equação, mas foram os trabalhos do Bessel que generalizaram o estudo de todas as soluções dessa equação, e por isso elas ficaram conhecidas como as funções de Bessel. São as funções que são soluções dessa equação diferencial. E aí sim, essa equação pode ser reescrita desta maneira, onde foi definido aqui, ó, um alto valor K-ρ. E aí, ó, K ao quadrado é igual a Kz ao quadrado mais K-ρ ao quadrado. Ou seja, é como se esse K-ρ ao quadrado, esse K-ρ ao quadrado está no lugar do Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado. Não entra ni na equação de separação de variáveis. Não existe um Kφ. Na equação de separação de variáveis, nós vamos simplesmente dizer K ao quadrado é igual a K-ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado. Ou seja, quando a gente estiver estudando a propagação de um módulo dentro de um guia cilíndrico, a constante de propagação Kz vai ser igual a raiz quadrada de K ao quadrado menos K-ρ ao quadrado. E só. Não tem Kφ ao quadrado, não tem ni ao quadrado nessa equação. Então, ao definir K ao quadrado desta maneira, a gente reescreve a última equação desta forma e reconhecemos, a gente sabe dos livros que esta equação é a equação de Bessel
cujas soluções são as funções de Bessel. Como é uma equação de segunda ordem, nós temos duas soluções independentes. Antes era seno e cosseno, agora vai ser Bessel, função de Bessel e função de Neumann, que é uma função de Bessel do segundo tipo. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. O Carro, então, ele não vai ter, na verdade, alguma coisa a ver em relação às derivadas de Rho, mas é simplesmente uma definição em termos de Kz e K, não é? Não entendi a sua pergunta. Kx tinha a ver com derivada de Rho? De X? Não, na equação nas coordenadas cartesianas, por exemplo, o Kx ele estava relacionado com a derivada em x, né? O termo lá da derivada em x. Deixa eu te corrigir. Não. O Kx, não? O Kx, como o Kz, ele não está relacionado com a derivada. Nós pegamos um termo na equação diferencial e dissemos assim, este termo é constante. Sim. O Kx, o Kz, o Ky foram definidos desta forma. Sim. E, deixa eu só concluir. E, consequentemente, ao definir desse jeito, você chega nesta equação diferencial para a função z. E o Kz apareceu lá dentro dela. Beleza? É que a equação era muito simples. Então dá aquela impressão, o Kz tem a ver com a segunda derivada. Não, o Kz tem a ver com essa definição. Isso é uma definição. Foi definido desse jeito. Isso. E agora, repara, tudo bem que a equação é mais complicada, mas tem aqui uma equação que sobrou. E eu vou pegar este termo daqui, eu vou pegar este termo daqui e chamar, esse termo é Carro ao quadrado. Pumba. Chegou nisso. Isso. Beleza? Não. Desculpa, pode terminar aí. Mas eu respondi a pergunta ou não? Não, sim. Era só para eu ter certeza mesmo. É por causa exatamente da maneira como é definido essa constante, entendeu? Porque é uma maneira, concorda comigo que é uma maneira diferente, entendeu? Você não está definindo o Carro em termos das derivadas de Rho. Não é? Aqui as derivadas de Rho. Sim, mas a definição do Carro está em termos... O que aconteceu é que a equação diferencial é mais complicada do que antes. Foi isso que aconteceu. Ok. A equação é mais complicada, é por causa disso. Ok. E aí se você for pegar os livros onde você tem lá as soluções dessa equação diferencial, inclusive esta equação diferencial, como a equação diferencial cuja solução é seno e cosseno, que a gente viu antes, elas fazem parte de uma mesma família. São as equações de Sturm e Liouville. Dessas equações, você tem equações cuja solução é seno e cosseno, outras que é a função de Bessel. Mais tarde vai aparecer a função de Bessel esférica, funções de Legendre, enfim. Então existe uma família de equações diferenciais, onde esta equação de Bessel e a outra do seno e cosseno são casos particulares. Na verdade, existe uma relação maior do que isso. Só que a gente não está vendo, infelizmente, no PPGE, não existe mais uma matéria de métodos matemáticos, né, para ver essas coisas. Então, vocês têm que confiar nessa aula aqui introdutória e acreditar que a solução dessa coisa são as funções de Bessel. E as funções de Bessel, usando a notação... Beleza? Posso continuar ou tem mais alguma pergunta? Beleza. Mais alguma pergunta? E as funções de Bessel, no livro do Harrington, ele usa essa letra B maiúscula, tá? Repara, a função de Bessel tem, além do argumento, olha só, por isso que o Carro foi definido desse jeito. Lembra que quando era Kx vezes X. Aí o Ky era Ky vezes Y. O Kz era Kz vezes Z. Aqui, aparece o Carro vezes Rho.
é a definição da função, da solução. Então, o argumento da função de Bessel vai ser Carrot vezes Rho, onde o Carrot é definido de tal forma que essa igualdade seja verdadeira. Porque, senão, ele não aparece aqui na equação cuja solução são as funções de Bessel. Cujas soluções são as funções de Bessel. Tá? E essas funções de Bessel, além do argumento Carrot vezes Rho, tem um outro parâmetro que as caracterizam, que é a ordem da função de Bessel. Esse ni que aparece daqui é a ordem da função de Bessel. Esse ni aparece aqui, ó. Para cada ni, uma função de Bessel diferente, mesmo que o argumento seja o mesmo. Então, observem, essa função de Bessel, isso não aconteceu com o seno e com o cosseno. Seno era seno, cosseno era cosseno, só dependia do argumento. Aqui a função de Bessel depende do seu argumento e da ordem ni, que, se for inteira, a gente vai trocar o ni por n. Aí vai ser a função de Bessel de ordem inteira. Nós temos a função de Bessel propriamente dita, que alguns livros definem como função de Bessel de primeiro tipo. Nós temos a função de Neumann, que é linearmente independente da função, na maioria dos casos, é linearmente independente da função de Bessel, e que em alguns livros é chamada de função de Bessel de segundo tipo. Nos livros onde esta função é chamada de função de Neumann, a letra N é usada. Nos livros onde isso aqui é definido como uma função de Bessel de segundo tipo, ao invés da letra N, o pessoal usa a letra Y. Não sei a motivação, por que alguns usam N e outros usam Y. São duas escolas que no passado, uma foi para um lado, outra foi para o outro, e até hoje ninguém uniformizou isso daí, tá? Então, se for um livro mais matemático, eles usam Y, função de Bessel de segundo tipo. Eu gosto do N porque é para não dizer função de Bessel de primeiro tipo, é a função de Bessel e função de Neumann. Não tem nada a ver o que eu vou falar, mas quando você está longe de um obstáculo, essas funções elas têm características oscilatórias. Então eu gosto de falar, embora não esteja certo, mas eu gosto de falar o seguinte, só para fixar na cabeça, que estas duas aqui, ó, elas são como se fossem o seno e o cosseno que a gente utilizou nas coordenadas cartesianas. Elas, quando você tem um argumento suficientemente grande, elas têm uma característica oscilatória. Elas oscilam com amplitude não uniforme, tá? Mas elas oscilam. Então eu digo o seguinte, olha, se você tiver uma solução estacionária, dentro de um guia, por exemplo, provavelmente você vai querer usar Bessel e Neumann. Já essas daqui, ó, essas são as funções de Hankel. Aliás, deixa eu definir, está tudo escrito aqui embaixo. Então, J maiúsculo, cuidado para não confundir com corrente elétrica, densidade de corrente elétrica. Aqui, ó, esse J com esse Ni ou com N é a função de Bessel, de ordem Ni. Alguns livros vão chamar de função de Bessel de primeiro tipo. N é a função de Neumann. Alguns livros, como por exemplo a tabela de funções que eu botei no Moodle para vocês, não vão chamar de N, vai escrever como Y. E vai chamar isso aqui função de Bessel de segundo tipo. É rigorosamente a mesma função. Não tem nenhuma constante, nada de diferente. É só a escola de onde vem a definição. Acho que os matemáticos preferem mais usar Y, enquanto que engenheiros preferem mais a letra N, mas é rigorosamente a mesma função. E aí, ou então, usar as funções de Hankel, ou funções de Bessel de terceiro tipo. E olha só, as funções de Hankel, o que elas são? Bessel e Neumann,
combinadas através dessa relação. É a função de Bessel mais ou menos J, o J é aquele raiz de -1 de sempre, vezes a função de Neumann. Ora, se isso daqui fosse cosseno, se esse J fosse cosseno, e se esse N fosse seno, isso daria o quê? Exponencial complexa? Exatamente. Então, lógico que isso que eu estou falando não é a verdade, mas quando o argumento é grande, a tendência dessas funções de Hankel é mais ou menos se comportarem como as nossas exponenciais complexas de antes. Então, na hora de escolher a função de Bessel, a combinação a ser usada para resolver um problema, se você acha, né, você olha para o problema e vê, puxa, eu tenho aqui paredes, então eu provavelmente teria aqui uma solução estacionária em relação à coordenada ρ. Provavelmente a melhor maneira de resolver o problema vai ser usando uma combinação de Bessel com Neumann. Mas se for um espalhamento para o espaço, você tem um cilindro, a onda espalhou e foi para o infinito, provavelmente você vai usar as funções de Hankel. E aí você vai usar a função de Hankel de primeira espécie, a gente põe esse parênteses 1, para dizer que a função de Hankel de primeira espécie, ela corresponde ao sinal de mais. Ela corresponde ao sinal de mais. O 1 é o sinal de mais. O 2, segunda espécie, é o sinal de menos. Quando o argumento é muito grande, a Hankel de primeira espécie representa uma propagação, uma onda cilíndrica propagando de fora para dentro, de fora na direção do eixo Z. Enquanto que essa Hankel de segunda espécie, sinal de menos, corresponde a uma onda cilíndrica espalhando de dentro para fora. Se vocês voltarem no problema do cilindro, o que vocês estão resolvendo, vocês vão ver aqui no somatório, que aparece lá no Balanis, aparece no Harrington, no somatório, que representa o campo espalhado, ninguém usa nem Bessel, nem Neumann. O pessoal usa Hankel de segunda espécie. É daí que vem aquela função de Hankel de segunda espécie, na solução do somatório. É lógico que provavelmente quase ninguém estudou funções de Bessel antes, ou se estudou, foi em casos muito particulares, né? Nunca ninguém, eu acho, se eu tiver errado, me dá um puxão de orelha. Mas, infelizmente, provavelmente, nenhum de vocês fez uma matéria na graduação. Espero que tenham feito, mas provavelmente quase ninguém fez a tal matéria onde viu a solução. E mesmo que tivesse visto, o professor falou, ó, esta solução daqui é isso daqui. E você acreditou e resolveu alguns exercícios. E nós aqui neste curso vamos fazer rigorosamente da mesma maneira. Vocês vão ter que acreditar que isso daqui é a solução desta equação diferencial, que vem lá da equação de onda, tá? Mas hoje em dia já não é tão problemático assim, porque essas funções, quem já está fazendo trabalho viu que todas essas funções já estão pré-programadas no MATLAB, no Matemática. Antigamente era complicado, você tinha que achar uma rotina, não tinha nem internet, né? Tinha que ir na biblioteca achar um livro de matemática ou alguma coisa que pudesse ser usada para você calcular essas funções, ou comprar um pacote numérico caríssimo, ou piratear algum dos Estados Unidos, da Inglaterra, para fazer esses cálculos. Hoje em dia, isso é tranquilo, tá? Então é só botar lá no MATLAB, põe o argumento corretamente, vocês vão ver que a função de Bessel vai ter dois argumentos, né? Um é a ordem que você tem que definir, se eu não estou enganado, tá? E o outro é o argumento. E aí sai um valor lá do outro lado. E assim vocês vão resolver o problema analítico do espalhamento por um cilindro. Alguma pergunta? Vou fazer duas perguntas. Primeiro, ainda está gravando? Sim. Beleza.
Eu vou fazer 3 perguntas. A segunda pergunta, ainda estão todos ligados? Alguém saiu? 8 participantes? Mandou mensagem dizendo que precisava sair. Quem? O Felipe. Tá. Paciência, estou gravando, então ele vai ter acesso depois. E a terceira pergunta é, alguém viu função de Bessel antes? Alguém usou? Alguém viu isso numa disciplina? Eu usei modulação FM de um tom só. Isso, em FM, quando é FM faixa larga, aparece lá uma função de Bessel, né? Beleza? Alguma pergunta? Bom, depois dessa transparência, se eu não estou enganado, o que eu fiz aqui foi colocar, como é uma função que quase ninguém viu antes, né? É de colocar algumas propriedades das funções de Bessel. Todas as propriedades, todas as figuras que eu vou mostrar daqui para frente, pelo menos em funções de Bessel, tá? Nestas funções de Bessel, foram tiradas desse livro, ó. Esse handbook, né? Esse manual. E eu coloquei esse livro, o PDF dele, no Moodle. Então vocês têm acesso a esse livro. Ele tem centenas de páginas. É lógico que ele não trata só de função de Bessel. Função de Bessel de ordem inteira é um capítulo e a função de Bessel de ordem fracionária é outro capítulo. As outras dezenas de capítulos são sobre as outras dezenas de funções especiais, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês está no livro. Então não fica desesperado se eu andar um pouco mais rápido, que é só para mostrar para vocês algumas das relações que eu julgo que são mais importantes, que vocês vão ter que usar aqui na hora de resolver problemas nas listas de exercício e futuramente na prova, tá? Só para vocês fixarem. Então, a solução, a equação de Bessel é essa daqui, ó. Não está escrita da mesma maneira. Antes de mais nada, todos conseguem enxergar o que está escrito nessas letrinhas pequenas ou não? Alguém não consegue enxergar? Porque se tiver alguém que não consegue enxergar, é bobagem a gente ficar... Tá ok. Beleza? Se alguém não estiver enxergando, avisa, tá? Então, repara, esta equação não está exatamente igual à que a gente mostrou antes, mas é só trocar os símbolos, vocês vão ver que a equação que a gente tinha antes é igualzinha a essa daqui. Essa é chamada, é uma equação da família do Sturm-Liouville, é uma família mais geral de equações, mas essa em particular tem soluções que são as funções de Bessel, como a gente já falou antes. E as funções de Bessel, elas têm essas relações. Por exemplo, a ordem pode ser negativa, tá? Então, existe uma relação entre as funções de Bessel. Deixa eu falar uma coisa. Não é isso que eu queria falar, é outra coisa. Nestes livros, e também no livro do Harrington, mas em particular nestes livros de matemática, quando alguma coisa vale para qualquer ordem, a letra ni é usada. Se você olhar aqui, ó, tem lá a função de Bessel de ordem menos ni. Quando a relação só valer para valores inteiros de ni, a gente não usa a letra ni. Como já foi antecipado, a gente usa a letra n. Então, nestas transparências, nestas equações no livro, quando você enxergar uma relação onde a letra n está sendo usada, é porque ela só vale para a ordem inteira. Se for a letra ni, ó, é porque ela vale para qualquer ordem. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: quando a ordem ni for inteira, valores negativos de ordem são linearmente dependentes dos valores positivos. Então, por exemplo, no somatório lá da função de Hankel, você provavelmente vai poder reescrever as funções de Hankel de ordem menos n
e combiná-las com as funções de Hankel de ordem n, reduzindo pela metade o número de termos do seu somatório. Porque as funções de Bessel, isso aqui vale para Bessel e vale para Hankel. Neumann, vale para todas elas. As funções de Bessel de ordem menos n são iguais às funções de Bessel de ordem n, apenas ajustando o sinal. Se n for par, é igual. Se n for ímpar, você troca o sinal. Então, isso aqui significa que as funções de Bessel de ordem n inteira negativa são idênticas, a menos de um sinal, provavelmente, do que as funções de Bessel de ordem n. Puxa, mas de onde eu provo isso? Desta equação. Tá? A gente não vai fazer nada disso aqui no curso, a gente vai provar nada. Mas essas relações, vocês tiram dessa equação. Outra coisa importante aqui, ó, como eu já tinha antecipado antes, é a relação entre as funções de Hankel e as funções de Bessel e Neumann. Lembrando que nos livros de matemática, nos livros de física, ao invés de J, o pessoal usa I. Então, o I que aparece daqui, ó, é o raiz de menos 1, é igual ao J raiz de menos 1 das nossas notas de aula do livro do Harrington. Então, esta é a função de Hankel de ordem Ni, primeira espécie, sinal positivo aqui, ó. E essa é a função de Hankel de segunda espécie, sinal negativo. Quando o argumento Z é muito grande, isso daqui representa uma onda cilíndrica propagando na direção de dentro para fora, enquanto que a de cima é de fora para dentro. E, obviamente, que desta relação sai diretamente essa de baixo. Essa de baixo, na verdade, são essas relações aqui de cima reescritas. Então, nessa transparência, nós temos duas relações muito importantes, dois conjuntos muito importantes, que é esse daqui e esse daqui. Alguma pergunta? Sem prova, a gente não vai provar nada, tá? Vocês vão ter que engolir isso daí, fazer que nem fizeram, se nem eram nascidos, né? Foi feito com o Zagallo, tiveram que engolir o Zagallo. Brincadeira sem graça. Alguma pergunta? Bom, prosseguindo. Alguns gráficos envolvendo funções de Bessel e funções de Neumann de ordem inteira. Então, repara que, como é um livro de matemática, aqui não está sendo usada a letra N, está sendo usada a letra Y. Então, nós temos aqui funções de Bessel de ordem 0, essa curva verde. Repara no caráter oscilatório. Na medida em que o argumento aumenta, a tendência é isso aqui virar uma função oscilatória, porém não com a mesma amplitude. A amplitude vai diminuindo, tá? Não dá para ver isso direito nessa figura, mas se esse eixo X fosse lá para o infinito, você ia vendo essa amplitude tendendo para zero. Então, não é um seno, tá? Mas tem esse comportamento oscilatório aqui, quando o argumento é suficientemente grande. De todas as funções de Bessel, de ordem inteira, apenas a de ordem 0 é não nula na origem. Quando o argumento é 0. Embora aqui não esteja mostrado isso, todas as outras funções de Bessel, de ordem inteira, J1, J2, J infinito, de ordem inteira, todos são nulos. Todas são nulas quando o argumento é 0. A única exceção é a função de Bessel de ordem 0, que vale 1. E aqui também temos duas funções de Neumann, a de ordem 0, vermelha, e a de ordem 1, laranja. Reparem também no caráter oscilatório delas, quando o argumento é suficientemente grande. Repare que a tendência uma ser C, uma está mais ou menos defasada da outra. Então, uma lá longe se comporta como se fosse um seno, enquanto que a outra vai se comportar como se fosse um cosseno. Tá? Agora, reparem o que acontece com a função de Neumann, pelo menos com essas duas, quando o argumento é 0. O que acontece aqui?
Tende a menos infinito? Tende para menos infinito. O módulo tende para o infinito. Ou seja, repare, toda função de Neumann, quando o argumento tende para zero, elas explodem. Elas vão, o módulo dessas funções vai para o infinito, mais precisamente para o menos infinito. Ora, se as funções de Hankel dependem das funções de Neumann, significa que as funções de Hankel, o módulo delas, também vai para o infinito. As únicas funções que não vão para o infinito quando o argumento é zero são as funções de Bessel. As funções de Bessel de primeiro tipo. Então, por exemplo, você tem um guia de ondas. O eixo Z passa no meio do guia. Dentro do guia, você não pode usar Neumann, não pode usar Hankel, só Bessel. Porque como ρ igual a zero faz parte do domínio, e como você não pode ter campo infinito, então estas funções não são usadas na hora de representar os modos dentro de guias de onda. Quando o ρ igual a zero está presente, quando o eixo Z está presente, tá? Então, não se esqueçam disso. Funções de Neumann e, consequentemente, funções de Hankel têm os seus módulos estourando para o infinito quando o argumento é zero. Funções de Bessel de ordem inteira, todas são nulas quando o argumento é zero, exceto a função de Bessel de ordem zero. Mas nenhuma delas vai para o infinito. Nenhuma, tá? Bom, alguma pergunta nesse gráfico? Próximo gráfico é um gráfico que mostra funções de Bessel com ordem mais elevada. Esquece esse M. Esse M aqui é uma definição que não importa para a gente. O que importa aqui, ó, são duas funções de Bessel. Uma função de Bessel de ordem 5 e outra função de Neumann de ordem 5. Tá? Podia ser 5, podia ser 6. Enfim, ele colocou 5 aqui. Então, repara, como já foi antecipado, funções de Bessel de ordem inteira, na origem, são nulas, exceto a função de Bessel de ordem zero. Mas repara, lembra que eu falei que elas são oscilatórias? Mas desde que o argumento seja suficientemente grande. E quanto maior a ordem da função de Bessel, mais demora para você chegar no regime oscilatório da função. Geralmente, o argumento a partir do qual você chega no regime oscilatório tem o mesmo valor da ordem. Então, repare, aqui mais ou menos em 5 é que a função de Bessel de ordem 5 e a função de Neumann de ordem 5 é que começam a oscilar. Tá? Antes, elas têm esse comportamento mais lento. A função de Bessel indo para zero e a de Neumann indo para menos infinito. Isso tem uma consequência, por exemplo, no trabalho de vocês. Vocês devem ter reparado que quando, se tudo correu bem, né, vocês fizeram os testes suficientes, que quando você tem um cilindro piquititinho, ou seja, o argumento Ka, A é o raio do cilindro. Quando o argumento da função de Bessel é pequeno, você precisa de menos termos no somatório para o resultado convergir. É porque as funções já são praticamente oscilatórias e a convergência é mais rápida. Na medida em que você vai aumentando o raio do cilindro, esse fenômeno vai aparecendo nas funções de ordem mais baixa e você precisa de mais termos para fazer com que a série convirja. Tem a ver com esse comportamento aqui, comportamento dessa figura. Quanto maior a ordem, mais alto tem que ser o argumento, maior tem que ser o argumento, para que a função comece a ter uma característica oscilatória. Alguma pergunta? Prosseguindo. Em vários problemas, principalmente problemas envolvendo meios dielétricos diferentes, você vai ter aparecendo, eu não sei se eu devia ter falado isso, não sei, mas eu acho que sim, meios diferentes. Aparecem relações parecidas com essa. Ou seja, você vai ter funções de Bessel de ordem n
junto com funções de Bessel de ordem n-1 ou n mais 1, todas com o mesmo argumento. Tá? E aí, nós não vamos provar, isso daqui é provado substituindo essas relações na equação de Bessel, na equação diferencial. Tá? Nós não vamos exigir isso de vocês aqui, mas dá para provar que quando você tem uma combinação desse tipo, repare, todas têm o mesmo argumento, tá? E todas têm que ser função de Bessel, ou essas aqui. Você tem uma expressão correspondente mais simples. Se o ni for inteiro, isso aqui vai ser mais ou menos 1, dependendo do valor do ni. Porque seno de π... Opa, falei bobagem, né? Se for seno, isso dá 0. Se o ni for inteiro, isso aqui dá 0. Mas, por exemplo, essa aqui de baixo, na verdade, esquece o que eu falei em cima, o que vai aparecer essa de baixo. Repara que você tem Bessel com Neumann. É Bessel de ordem ni mais 1, com Neumann de ni, e depois Bessel de ordem ni com Neumann de ni mais 1. Tá? Podia ser também menos 1, aí é só trocar os símbolos. Agora, todas têm o mesmo argumento. Quando aparecer algo desse tipo, pode ter certeza que por trás tem um Wronskiano. Ou seja, essa expressão ela é bem menor. Quando você observa isso na hora de resolver os problemas, as equações diminuem de tamanho. Elas ficam mais simples. Então, vocês vão encontrar pela frente uns 3 ou 4 problemas, ou 5, onde vocês vão ter que aplicar relações como essa, ou como essa daqui. Ó. Da mesma maneira como nós temos Bessel com Neumann, nós podemos ter Bessel com Hankel. Tanto para a primeira espécie como para a segunda espécie. Então, esses Wronskianos, eles vão aparecer em alguns problemas mais lá para frente. Tá? E eu não vou provar essas relações. Eu só estou dizendo que essas relações existem e elas estão aqui. Ó. Vocês encontram essa aqui de cima não vai aparecer em lugar nenhum. Porque se dá 0, já dá 0 logo de cara. Mas Bessel com Neumann, Bessel com Hankel, Neumann com Hankel às vezes aparece, Hankel com Hankel. Então, essas relações vocês vão usar no curso, tá? Então, essas relações são importantes mais lá adiante nas listas de exercício na hora de resolver os problemas. Outras relações que aparecem o tempo inteiro são as relações de recorrência. Mais rapidamente, repara que como é ni, isso vale tanto para a ordem inteira como para a ordem fracionária. Tá? Então essas relações permitem você escrever uma função de Bessel de ordem n em função de funções de Bessel de ordem n mais 1 ou n menos 1, sempre com o mesmo argumento. Ou, melhor do que isso, ó, permite que você escreva derivadas, ó, essa linha, não dá para enxergar direito, mas aqui tem uma linha. Isso aqui é a derivada da função de Bessel de ordem ni. Você consegue reescrever a derivada de uma função de Bessel em termos das funções de Bessel de ordem ni menos 1 e ni mais 1. Então, por exemplo, você tem uma rotina para calcular funções de Bessel, ou funções de Hankel, ou funções de Neumann. Em geral, você não joga para fora só a função de Bessel, mas também o valor da sua derivada. Porque o esforço numérico para calcular a função de Bessel de ordem n, ou de ordem ni, para calcular a de ordem uma unidade acima, é praticamente o mesmo, é mais um termo lá no somatório. Então, geralmente, você calcula as funções de Bessel de ordem n-1, n e n mais 1, na sua rotina, e, de graça, você ganha também o valor da derivada da função de Bessel de ordem n. Tá? Bom, no nosso caso, em alguns exercícios, dependendo se a condição de contorno é Dirichlet ou Neumann, vai aparecer derivada da função de Bessel, que você pode substituir, se for necessário, por essas relações aqui. Então, essas relações de recorrência, elas vão aparecer o tempo todo, e por isso é o que eu destaquei aqui em vermelho. Ó.
Essa letra que aparece aqui significa que elas valem para qualquer função de Bessel. Ou seja, se aqui for J, todas as outras são J. Se isso aqui for H, todas as outras são H. O que você não pode é trocar e misturar Bessel com Neumann, Neumann com Hankel, e por aí vai. E aqui são casos particulares da de cima. Ó. Essas relações têm esses casos particulares. A derivada da função de Bessel de ordem zero é igual a menos a função de Bessel correspondente de ordem 1. Isso daqui é consequência direta dessas relações aqui em cima. Elas estão destacadas aqui porque volta e meia, uma ou outra vai aparecer nos problemas. Alguma pergunta? Então, essas equações vocês também vão usar um bocado nas listas de exercício e ao longo do curso na solução dos problemas. Bom, vai ter pelo menos um problema do Harrington, que é o espalhamento por uma cunha, que ele pergunta assim, qual é o comportamento do campo na borda da cunha? Ou seja, quando a coordenada ρ tende para zero, que a gente vai colocar o eixo Z exatamente na borda da cunha. Então, vocês vão precisar dessas relações aqui, ó. É o comportamento das funções de Bessel quando o argumento tende para zero. Então, repara, a função de Bessel de ordem zero tende para 1. As funções de Bessel de ordem Ni tendem para isso daqui, ó. Onde isso daqui é a função de gama. Quando o argumento for inteiro, a função de gama é dada pelo fatorial. A função de gama de n mais 1 é igual ao fatorial de n. As funções de Neumann, repara, aqui é z elevado a menos ni. Ou seja, isso aqui é 1 sobre z elevado a ni. Todas as funções de Neumann tendem para menos infinito quando o argumento tende para zero. E as funções de Hankel também tendem para logaritmo do argumento quando o argumento tende... Oh, perdão, isso daqui é só para de ordem zero. Todas as funções de Hankel, os módulos, como as funções de Neumann, elas tendem para infinito quando o argumento tende para zero. A exceção são as funções de Bessel. Então, em problemas envolvendo argumentos muito pequititinhos, vocês vão precisar dessas relações. Nós vamos ter 1 ou 2 problemas no curso onde essas relações vão ser utilizadas. Vocês encontram aqui. Também existem as relações assintóticas. Ou seja, o que acontece quando o argumento tende para o infinito? Vocês estão tendo esses casos agora no espalhamento do cilindro. Como é o comportamento do campo quando o ρ tende para infinito? Quando o argumento da função de Hankel tende para o infinito. Isso é dado, deixa eu ver se a próxima relação também é dada aqui. Exatamente. É dado por essas relações aqui, ó. Repara, quando a função de Bessel de ordem Ni tende para infinito, a sua amplitude cai com 1 sobre raiz de Z. 1 sobre raiz de Z, você vai ver mais adiante que 1 sobre raiz de ρ é um fator, tem a ver com o fator de onda cilíndrica. E ele tem esse comportamento com o argumento, ó, cosseno. Enquanto um é cosseno, o outro é seno. Mas com amplitude que não é constante, que varia com 1 sobre a raiz do argumento. Alguma pergunta? Então, repara, as funções de Bessel e de Neumann, quando o argumento é grande, elas tendem a oscilar, defasadas entre si, mas a amplitude não é constante. A amplitude varia com 1 sobre a raiz do argumento. Se o argumento for Kρ vezes ρ, 1 sobre raiz de Kρ vezes ρ.
Por definição, quando você substitui isso nas relações que te dão a função de Hankel, elas vão ter esse comportamento, ó, exponencial complexa. Sinal de mais, sinal de menos. Primeira espécie. Segunda espécie. Microfone aberto. Tem o microfone aberto. É a pergunta. É um microfone aberto no lugar que tem cachorro. É o volume. Pronto? Opa. Então, reparem, quando o argumento da função de Bessel tende para o infinito, as funções de Bessel e Neumann tendem a oscilar. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Acho que sou eu, vou desligar. Desculpa. Nada que isso. Então, vamos lá. As funções de Bessel, quando o argumento tende para infinito, elas oscilam, Bessel e Neumann, oscilam com a tendência de estarem defasadas de 90 graus entre si, ou seja, uma aqui depende de cosseno, outra de seno. Mas repare, não é um seno nem um cosseno, porque tem aqui uma amplitude que varia com o inverso da raiz quadrada do argumento. A amplitude vai diminuindo. E as funções de Hankel, por definição, ao invés de se comportarem como seno e cosseno, elas se comportam como exponenciais complexas, também com amplitude variando com o inverso da raiz quadrada do argumento. Então, a gente, quando temos um espalhamento por um cilindro, por exemplo, que você sabe que não tem fonte no infinito, o espalhamento é de dentro para fora, você vai escolher a função de Hankel de segunda espécie. Por isso que é ela que aparece no somatório do trabalho computacional que vocês estão desenvolvendo na primeira parte do trabalho. É por causa desse comportamento aqui, ó. Se a onda cilíndrica viesse de fora para dentro, você escolheria esta função de Hankel aqui, de primeira espécie. Alguma pergunta? Novamente, a gente está mostrando isso sem provar absolutamente nada. Estamos dando as características principais dessas funções de Bessel. E, como já foi dito antes, essas relações valem mesmo para Ni não inteiro, ó. Quando a letra Ni é usada, significa que isso vale também para valores racionais de Ni. Reais. Racionais reais. Não me lembro de usar isso, que vocês tenham que usar isto aqui em nenhum problema deste curso, mas eu resolvi colocar aqui a expansão em série tanto para as funções de Bessel como para as funções de Neumann, e, consequentemente, combinando para as funções de Hankel. E, mais uma vez, ó, essa função gama vai aparecer bastante nessas e outras relações. A função gama é uma função, e quando o argumento dela é inteiro, a função de argumento, função gama de argumento n mais 1 é o próprio n fatorial, tá? Fórmulas assintóticas tem a ver com o que a gente viu. Não, isso aqui é para argumento grande. Quando o argumento tende para o infinito... Perdão, desculpa, falei bobagem. Vou repetir. Quando a ordem da função de Bessel tende para o infinito, então a função de Bessel e as funções de Hankel e Neumann tendem para essas expressões. Também não me lembro de vocês terem que usar isso nem nas listas, nem nos problemas que vamos resolver aqui nas aulas. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei essa fórmula aí. Existem outras representações, né, representações de funções que aparecem muito em matemática e que podem ser expressas como um somatório de funções de Bessel. Vamos lembrar que a gente dá o nome de série de Fourier, aquele somatório envolvendo senos e cossenos. O Fourier desenvolveu aquela teoria
Mas aquilo posteriormente foi expandido, foi alargado para outras funções especiais. A gente chama isso de série de Fourier generalizada. Então, é possível, sim, expandir certas funções utilizando funções de Bessel e não apenas seno e cosseno. Então, nós temos aqui essas relações. Que eu me lembre, a gente só usa uma combinação dessas duas, não daqui para frente, mas num problema que ficou lá atrás e para aqueles que fizeram ou vão fazer a matéria de antenas. Vocês já não devem se lembrar, mas quando você tem o espalhamento por uma abertura circular, dentro da raiz quadrada aparece lá um E elevado a J, K, R, seno θ, cosseno de φ menos φ'. E aí a gente usa essa expansão para resolver, para avaliar as integrais em φ' e depois em ρ'. Então, essa expansão ela é obtida a partir dessas duas daqui. Nenhuma das três está provada, né? Lógico, eu só estou jogando essas características, essas propriedades para fora. Mas essa expansão que aparece, expansão em série, que aparece quando a gente resolve problemas de radiação ou de espalhamento por estruturas circulares, tem a ver com essas duas relações daqui, ó. E, finalmente, essa é uma fórmula que não aparece no livro do Nist, também não aparece no apêndice do Hellington do Balanis, mas há quase um século atrás teve um matemático, Watson, que escreveu um tratado sobre funções de Bessel. Tem um livro só sobre funções de Bessel, um tratado, né? Tratado sobre funções de Bessel. Essa relação aparece lá, essa integral aparece lá. Eu pus aqui porque isso não vai cair no curso, mas em problemas envolvendo guias de onda, de radiação através da abertura de um guia de onda circular, essa integral aparece. E é difícil achar essa relação. Então, como sobrou esse espaço daqui, eu pus para vocês. Provavelmente vocês nunca vão ter que usar essa relação daqui. Mas se um dia precisar, esta é a relação. Envolve a integral de duas funções de Bessel, mesma ordem, mas argumentos diferentes. E com isso, já foi até demais, a gente vai interromper a aula por hoje. A gente já está quase no horário também. E na próxima semana, a gente começa... Na próxima semana, não, desculpa. Na quinta-feira, a gente começa a resolver o primeiro problema envolvendo coordenadas cilíndricas, que é o guia de onda circular, e provavelmente teremos tempo também para ver a cavidade cilíndrica, tá? E aí eu falo sobre, até para fazer relembrar um pouquinho, né? A gente vai começar falando sobre as dicas de como escolher essas funções, em particular, essas funções de Bessel, que são a grande novidade dessa segunda etapa do curso. Alguma pergunta? Foi corrido, como sempre, mas lembra, nós não estamos aqui demonstrando nenhuma dessas relações. E vocês vão se habituar a essas funções resolvendo os exercícios, tá? Então não deixem de resolver os exercícios. A próxima lista de exercícios, se não me engano, é para ser entregue na próxima semana. Se eu tiver errado, alguém me corrige, por favor. Não deixe de fazer os exercícios, porque daqui para frente a construção de soluções é muito parecida, muito parecida com aquilo que vocês já viram antes. A novidade, provavelmente, a novidade maior para vocês vão ser essas funções de Bessel que vão aparecer nos problemas. Então não deixem acumular, não deixem de resolver os problemas envolvendo as funções de Bessel.
Alguma pergunta, pessoal? Não tendo pergunta, eu vou parar de gravar aqui a aula e vou esperar vocês saírem.